Olá, bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Adolfo Clair. Se você está chegando no vídeo agora, curte, compartilha esse vídeo, comenta também. Na descrição você vai encontrar um curso de grego e um curso de teologia, tá? Eu que cuido do curso de grego e curso de teologia, eu sou professor também. Vamos em seguida então as versões antigas da Bíblia, né? Quando é que surgiram as antigas traduções da Bíblia? As traduções da Bíblia. É um ponto que eu quero colocar para vocês aqui, trazer para você que assiste esse vídeo, bem pontual. Por quê? Tem surgido alguns grupos no mundo hoje, principalmente no Brasil, que afirmam que o Novo Testamento ele foi escrito em aramaico. E para isso eles se baseiam na Peshita. Eles usam a Peshita. A Peshita é o original. As versões aramaicas são originais. Não, porque o Novo Testamento foi escrito em aramaico e a gente prova, a gente tem um documento. O problema é que quando você pega com essa afirmativa, quando você pega uma edição acadêmica, que é no caso desse aqui, o Novo Testamento grego, você vem na introdução, na página 33, por exemplo, que quando fala das versões antigas, a Peshita, por exemplo, ela é do 5º século. Quando é 5º século, é 600 e pouco, a Peshita. E um detalhe muito interessante, das versões aramaicas, que são as siríacas, o siríaco é um dialeto aramaico, você tem várias versões siríacas. Você tem a antiga siríaca, você tem a Peshita, você tem a filoxiana, você tem a heracliciana, você tem a siríaca da Palestina do 6º século. Você tem 5 versões aramaicas que são feitas em períodos, em datas diferentes. Isso aqui está aqui, ó. 5ª edição revisada, edição acadêmica do Novo Testamento grego. Você pode pegar o Nestlé Aland também. Você pode pegar o Nestlé Aland também e fazer a mesma coisa. Você vai encontrar a mesma comparação. Você pode pegar qualquer manual de crítica textual que ele vai trazer as mesmas informações. Entendeu? Então, como é que o Novo Testamento foi escrito em aramaico, em siríaco, se você tem 5 versões siríacas? Aí você pega o texto grego, você só tem apenas uma versão. Então, essa é a importância de eu estar gravando esse vídeo aqui, para demonstrar para vocês quando é que surgiram essas traduções. E não só, não quero me ater apenas às versões siríacas. Isso aqui é uma coisa simples. Qualquer pessoa que quiser, em língua portuguesa, quiser ver, pode vir aqui. Pode vir aqui nessa edição acadêmica que ela menciona a idade, quando surgiram, né, quando surgiram. E você tem, por exemplo, Vulgata Latina, você tem a versão copta. O que acontece? Deixa eu entrar na história do Novo Testamento. O Novo Testamento ele foi escrito no 1º século. Eu não quero trabalhar aqui, porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Isso aí é fato fechado praticamente entre os acadêmicos. Mas tem espaço para discussão, não tem problema. Mas atualmente o Novo Testamento, ao mundo acadêmico, diante das evidências que se tem, ele foi escrito em grego. Ele foi redigido em grego. Não é uma tradução. Mas vamos à história do Novo Testamento. O Novo Testamento surge, né, a Bíblia ela vai surgir, o Novo Testamento para nós vai surgir. Ele foi escrito no 1º século, em vários períodos do 1º século, a partir do ano 60 até o ano 100. Você vai ter os evangelhos, as epístolas, o Apocalipse e por aí vai, tudo dentro desse 1º século. E o que acontece? O cristianismo começa a crescer, ele se espalha pelo Egito, ele se espalha por Roma, ele se espalha pela região de Antioquia, ele se espalha pela Grécia, ele se espalha por todo o mundo. E o que acontece? Surge a necessidade das primeiras traduções. Então as primeiras traduções, historicamente falando, elas vão surgir no 2º século. E aí você vai ter as versões aramaicas, você vai ter as versões latinas, você vai ter as versões coptas e por aí vai. E com o passar dos séculos elas vão aumentando, ok? Documentalmente falando, as versões mais antigas que nós temos é a copta. Elas surgem, os documentos, e aí estamos falando de documento, o documento mais antigo que eu sei que nós temos surge a partir do 3º século. E você tem várias coptas, você tem a copta saídica, você tem a copta boraica, você tem a copta proto-boraica, você tem a copta médio-egípcia, você tem a copta médio-egípcia faiúmica, você tem a copta faiúmica e você tem a copta acmínica, que elas estão fragmentadas, mas você tem elas, e são várias versões. Você tem, como eu já mencionei, a siríaca, né, as versões siríacas, que elas vão ser a partir do 3º e 4º século, né, que é a antiga siríaca,
siríaca sinaítica, siríaca curitaniana, terceiro e quarto século. Você vai ter a siríaca heracleana, né, que é a partir do sétimo século, né, ela já é sétimo século, que é a siríaca H com e tal. Aí você vai ter a siríaca palestina do sexto século para frente, que é 500 anos do ano 500 para cima. Você vai ter a peshita, que é do quinto século. Então, você tem várias versões, e ela já era bem fragmentária nessas várias versões, já no terceiro e quarto século, porque elas são traduções, né? E tem a Vulgata também, você tem as versões latinas, que também vão surgir a partir do segundo século em diante, mas as cópias mais antigas são a partir do quarto século, né? Você vai ter alguma coisinha talvez aí do terceiro século, mas aqui, nesse Novo Testamento grego, as datadas aqui são todas a partir do quarto e quinto século. Você vai ter mais delas a partir do sétimo século, oitavo século e tal. Mas você encontra versões antigas da Ítala, né, as Ítalas, Vetus latinas, a partir do quarto século, junto com a Vulgata também do quarto século, né, as várias Vulgatas que surgiram, mas a partir do quarto século. Então o que acontece? Veja que as versões siríacas, elas estão lado a lado na idade e na repartição, na separação, junto com outras versões, como Vulgata, Copta, né? Eu poderia pegar aqui também, mencionar aqui versões georgiana, armênia, etíope, né? Tem uma versão etíope a partir do ano 500. Temos a eslava já é do nono século, então não é tão importante na crítica textual. Mas nós temos aqui a versão etíope, as versões coptas e tal. Então, como é que você pode pegar e dizer para mim, alguém pode chegar e olhar para mim e dizer assim, ó, o Novo Testamento foi escrito em aramaico. E você fala, mas por que foi escrito em aramaico? Porque os judeus no primeiro século falavam aramaico. Historicamente, não. Historicamente, os judeus no primeiro século falavam aramaico, mas você já tinha um forte processo de helenização. E a igreja cristã, ela passou por um forte processo de gentilização. Então, o que acontece? O gentio lá se converteu em Roma, ele vai ser obrigado a aprender hebraico, aramaico, sendo que você já tinha Septuaginta, você já tinha o Paulo escrevendo aos romanos, Paulo escrevendo aos coríntios, Paulo escrevendo aos efésios, que são todas cidades de cunho grego. Roma falava latim, mas o grego era a segunda língua lá. Então, se você quer escrever para os romanos e quer que os coríntios saibam e entendam, você vai escrever em grego. Então, é um documento estritamente judaico, mas redigido em língua grega. Simples assim. E quando você olha para o texto grego, para a versão grega, é uma versão. Aí você olha para a versão siríaca, você olha para a Septuaginta, você olha para a Septuaginta é o Antigo Testamento, mas você olha para a Vulgata, você olha para a Copta, elas todas tem várias versões delas. E outro detalhe, a documentação mais antiga a partir do terceiro século. Claro que a gente pode falar que historicamente elas surgem a partir do segundo século. Isso aí eu lembro de ter lido em algum manual de crítica textual, ok? Mas documentalmente falando, olha, eu tenho uma copta, eu tenho uma siríaca, eu tenho aqui uma versão em aramaico a partir do terceiro século. E aí quando você olha para o Novo Testamento, as versões mais antigas, né, os documentos mais antigos é 125, 150, 200, né, que é tudo ainda dentro do segundo século. Documento mais antigo dentro do segundo século. E tipo, muito próximo do seu original, muito próximo do primeiro século. Enquanto que as traduções, né, essas outras, siríaca, vulgata, copta, a partir do terceiro século, o documento mais antigo. Então são informações que na hora de você falar alguma coisa aqui na internet, você tem que levar em consideração. Você tem que levar em consideração. Então antes de você falar, o Novo Testamento foi escrito em aramaico, olha para a evidência documental. Olha para isso. Não simplesmente ignora, não. Não cometa o erro de você ir lá e beber o vômito de outra pessoa. Porque tem gente que fala, porque a peshita. Isso é vômito, cara. É vômito puro. Você está bebendo vômito e acha que está comendo papinha, comendo uma comida de primeira. E é vômito. Outra pessoa vem e vomita para você. Porque a peshita, porque a vulgata, porque isso. Você fala, não, mas peraí. Os documentos mais antigos, de acordo com a quinta edição revisada, são do terceiro século. E o Novo Testamento é do primeiro. Me explica por quê. Se a peshita é original,
Por que então ela só surge no quinto século? Por que não os documentos da Peshitta mais antigos não são mais velhos do que as velhas siríacas? É porque nós temos siríacas aqui, a siríaca S e siríaca C, a sinaítica curitoniana, elas são do terceiro e quarto século. Elas estão datadas entre esse período. Por que a Peshitta é mais velha do que essa? E por que a Peshitta seria original? Né? Eu estou esperando até hoje alguém trazer um documento mais antigo do que um papiro do Novo Testamento do ano 125 em aramaico. Eu estou esperando. Até agora, ninguém trouxe. Nenhum desses que afirmam que o Novo Testamento foi escrito em aramaico me trouxeram um documento anterior a esse documento. E se achar ruim ainda, se ele aceitar, tem um papiro que ele tem uma grande discussão. Tem uma grande discussão acerca desse papiro. Que ele é um pedaço pequeno e possivelmente, né, já tem alguns arqueólogos, alguns papirologistas que dataram ele do ano 60, 70 e que ele é uma cópia do Evangelho de Marcos. Um papiro, só que ele é pequeno. Só que, claro, né, você tem outros arqueólogos, outros papirologistas que discordam dessa posição. Então, por exemplo, querendo ou não, se a gente pegar uma informação, no caso dessa, nós temos um papiro do Novo Testamento grego no ano 70, muito próximo de quando o Evangelho de Marcos foi escrito. Agora, se a gente quiser pegar um documento mais antigo, que sabemos com certeza que ele é Novo Testamento, ele vai datar 125. E sabe o que é engraçado? Não tem nenhuma cópia documental em aramaico nesse período. Então, eu fico com o quê? Explica pra mim. Outra coisa, muitas vezes as pessoas que falam que o Novo Testamento foi escrito em aramaico, eles simplesmente ignoram que os judeus já sofriam um processo de helenização muito grande. Como assim, Adolfo? Eles já estavam inseridos na cultura helênica. Você já tem a Septuaginta, você já tem traduções gregas do Antigo Testamento muito antes do nascimento de Cristo, muito antes da era cristã. Os judeus só vão rejeitar a Septuaginta, as versões gregas, sabe quando? A partir do segundo e terceiro século, por causa da controvérsia com o cristianismo. Mas antes, os judeus, você tinha judeus fora de Israel e até dentro de Israel que utilizavam-se sim da versão grega. Você já tem judeus no primeiro século morando na região de Israel que particularmente não dominavam o hebraico, eles usavam como Bíblia normal deles a Septuaginta. Então, isso fica um pouco complicado quando você olha dentro da história, quando você olha algumas afirmações, porque para afirmar que o Novo Testamento foi escrito na Peshitta, você tem que ignorar 400 anos de transmissão textual. Você tem que ignorar o contexto histórico em que o judaísmo estava inserido. Você tem que ignorar as influências políticas e culturais inseridas dentro de Israel. Ou você acha que em Israel você não tinha paganismo, ou você acha que em Israel você já não tinha judeu. Entendeu? Então, achar que todos os judeus eram puros, que todos os judeus só falavam hebraico, aramaico, que os judeus não falavam grego. Não, os judeus eram umas mulas que se fechavam ali dentro do mundinho deles. E aí você tem que ignorar, por exemplo, um fato histórico muito importante, os livros apócrifos. Pega aí o livro de Macabeus. O livro de Macabeus é o que? A luta deles contra a Antíoco Epifânio, né, que tentou mudar o culto, beleza. Só que tem uma coisa interessante. Os judeus eles pediram ajuda para os romanos. Os judeus não eram contra o helenismo em si, eles eram contra a alteração do culto deles, a ofensa que Antíoco Epifânio estava fazendo dentro do culto deles. Mas de certa forma os judeus eles não eram contra o helenismo. E um livro que vai mencionar muito bem isso é a Tradição Judaico-Grega do Império Bizantino. Esse livro aqui é muito importante. Ele vai mostrar o grau de helenização que os judeus estavam sofrendo. Livrão. Você pega Flávio Josefo, por exemplo. Flávio Josefo ele escreve o livro dele, a História dos Hebreus, Antiguidades Judaicas, tudo em grego. Tudo em grego. Talvez alguma coisa ele escreveu em aramaico, em hebraico, e depois traduziu para o grego. Mas as cópias mais antigas que nós temos foi em grego.
Por quê? Porque ele queria tranquilizar o Império Romano acerca do judaísmo, porque o judaísmo no período dele estava muito quebrado, né? Por isso que os romanos tiveram que destruir Jerusalém. Os romanos meteram fogo em Jerusalém. Por que eles fizeram isso? Porque os judeus estavam dando muito trabalho. E para tranquilizar o Império Romano, Joséfo ele escreve a história dos hebreus para tranquilizar eles, entendeu? Para dizer, não, nós judeus somos pacíficos, nós somos tranquilos. E aí ele escreve a história dos hebreus relatando isso e aquilo, entendeu? Tanto que Flávio Joséfo ele tenta aproximar as seitas judaicas dos pensamentos filosóficos, das linhas filosóficas que existiam no período dele. E aí ele vai tratar de fariseu, saduceu, essênio, isso, aquilo, de uma maneira muito helenizada. Porque o interesse dele era tranquilizar os romanos. Isso aí é um fator histórico importantíssimo a ser levado em consideração. Você julgar as intenções de Joséfo. E aí você olha pra mim, aí você fala, tá bom, você começou falando de Novo Testamento, versão antiga, e vem falar agora de Joséfo. Mas então, você tem judeus influenciados pelo helenismo. Filo de Alexandria foi influenciado pelo helenismo. Filo de Alexandria não escreveu em hebraico, ele escreveu em grego. Né? Ele escreveu em grego. Entendeu? Então, eu estou trazendo todo esse pano de fundo aqui para vocês, para você que assiste esse vídeo, para você que teve coragem de assistir meu vídeo até agora, para você entender. E você não cair na conversa desses caras aí que dizem que as versões mais antigas são a tradução, o texto mais antigo é aramaico. Não tem. Ele tem que trazer, porque não vai vencer. Por enquanto não há documento mais antigo que os papiros gregos para o Novo Testamento. Não tem. E a gente tem que respeitar a evidência documental. Se amanhã descobrirem lá numa caverna em Israel, ou descobrirem numa caverna em Roma, ou descobrirem numa caverna lá no Egito, lá vários documentos do Novo Testamento em aramaico, as epístolas de Paulo, os evangelhos, se aparecer os evangelhos em aramaico, eu paro de dizer que os evangelhos foram escritos em grego e passo a dizer que foi escrito em aramaico inicialmente. Mas eles vão ter que datar primeiro século. Esses documentos vão ter que datar primeiro século, mas por enquanto eles não foram achados, por enquanto eles não foram trazidos a público, né? Por enquanto eles não foram analisados, então não posso afirmar isso. Agora, documentos analisados, estabelecidos, estudados, sempre foram os gregos, sempre foram os documentos gregos, ok? Agradeço você que assistiu esse vídeo até agora, preciso finalizar, né, 17 minutos de vídeo. Se você puder compartilhar, comentar suas impressões, se quiser um tema de vídeo, tá aí. Se você quiser aprender um pouco de grego, de Novo Testamento, eu tenho um curso, né? Tem um curso, o link está na descrição. Tem um bacharel em teologia, o link está na descrição, tá? Não se esqueça de compartilhar. Agradeço muito ter assistido até aqui e fique com Deus.